Vocês, com meus alunos, foram convocados nesse café, não apenas para tomar um café, mas para ver o que vocês acham da minha próxima aula, tá? Vocês me perguntem, me ajudem, hein? Tudo bem. Se vocês veem alguma coisa que eu fiz até um esqueminha aqui, que vai me ajudar, eu acho, a não me perder no meio da explicação, mas vamos ver se dá certo isso. Então, esses direitos humanos, agora vamos colocá-los num contexto de proteção. Como é que eu protejo um direito humano, uma faculdade humana, algo que o ser humano precisa muito para viver, né? E tem que garantir de alguma forma que aconteça. Então aqui entra o direito que vai se estruturar de duas formas. Hoje o direito ou é o direito do Estado, os estados têm o seu próprio direito, cada estado tem direito brasileiro, direito argentino, direito francês, direito congolês, direito chinês. Cada estado cria o seu próprio mundo jurídico. Não que seja totalmente fechado, não é fechado, mas ele se relaciona com o outro com uma certa dificuldade. E por isso foi necessário criar, a comunidade internacional criou o direito internacional. Então, o direito internacional teve um papel fundamental. Só que o direito internacional só vai se afirmar mais recentemente, principalmente após as duas guerras mundiais. Precisou de duas guerras mundiais, onde aí sim a pessoa humana cria uma clara noção de humanidade, vê a humanidade em perigo, não é? E aí então diz, escuta, tem direitos que não podem depender exclusivamente dos Estados, desses mundos jurídicos criados pelos Estados. Temos que lançar mão de um direito internacional que proteja esses direitos do ser humano, esses direitos essenciais que devem ser respeitados em qualquer canto do planeta, seja na China, seja no Congo, seja na França. Não é? Bom, então, dentro dos direitos nacionais, é claro, nós temos o direito brasileiro que tem trabalhado essa questão dos direitos humanos, né? Tem trabalhado de uma forma relativamente eficaz pelos resultados discretos que nós já vemos. Hoje no Brasil, infelizmente, ainda se viola muitos direitos essenciais. Não é um segredo para ninguém que ainda se tortura em muitas delegacias, infelizmente. Muito menos segredo é, porque a imprensa noticia isso com frequência, que ainda se utiliza trabalho infantil escravo. Então, o direito brasileiro resolveu essa questão? Não plenamente, mas tem se esforçado. Tem dispositivos constitucionais, principalmente na Constituição, onde nós vamos encontrar os principais dispositivos jurídicos que garantem esses direitos. O artigo 5º é fundamental, o artigo dos direitos fundamentais. No Brasil, direitos humanos, leiam-se direitos fundamentais, tá? Na Constituição, assim são chamados, direitos fundamentais. Mas a própria Constituição, que procura essa proteção e deixa claro que o direito precisa de uma garantia e até de algum remédio, a própria Constituição admite também a necessidade de interagir com o direito internacional. Então é o seguinte, o direito nacional precisa interagir com o direito internacional, nós vamos ver como. Agora, não se antes comentar que o direito nacional usa essa tríplice relação, que é muito interessante, direito, garantia e remédio. Qual é a diferença? No direito se declara essa faculdade que a pessoa tem. Com a garantia jurídica, nós procuramos assegurar isso.
Então, é uma forma jurídica de não ficar apenas na mera enunciação de um direito, mas buscar mecanismos de que esse direito, mediante a concretização, por exemplo, de uma lei federal que regulamente essa questão, mediante a criação de um órgão público que vá atrás disso, então, tentar assegurar esse direito. E além disso temos os remédios. Os remédios são esses processos específicos já, processos judiciais. O habeas corpus é um processo judicial voltado para garantir o direito à liberdade de locomoção do indivíduo. Esse sistema jurídico estatal, ele se preocupa com os direitos fundamentais, principalmente após a Revolução Francesa, que coincide também com um movimento de constitucionalismo, quer dizer, todos os sistemas jurídicos adotam um padrão constitucional. Criar uma Constituição, declarar uma série de direitos fundamentais e junto, então, na medida do possível, esses remédios. Então, esse é o contexto do sistema jurídico nacional, estatal, né? Que nem sempre foi eficaz. E foram precisas 2 guerras mundiais para convencer a humanidade que era necessário deixar claro que acima dos direitos estatais, que pareciam sagrados porque o Estado é soberano, acima desses direitos existe um outro direito que tem que ser garantido, que é o direito internacional, que é baseado não na soberania estatal, mas na necessidade de afirmação da dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana, ela exige muitas vezes, se necessário, passar por cima da soberania e passar por cima do sistema jurídico estatal, se ele não resolve as violações. Pior ainda, se ele se torna tirano e promove as violações, aí nem se fala, né? Então é muito interessante essa chegada do direito internacional após as 2 guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial foi um aviso e que gerou já um movimento de tentar articular os estados em torno de um projeto de paz. Criou-se uma Corte Permanente de Justiça Internacional. Mas depois da Primeira Guerra ficou só essa sensação, essa boa vontade. Alguns países se articularam em torno de uma Liga de Nações, mas de uma forma ainda muito pouco compromissada. Qual foi o resultado, meus caros? Qual foi o resultado? Uma Segunda Guerra 10 vezes pior que a primeira. Então, em 1948, né, logo depois da criação da Organização das Nações Unidas, num esquema muito mais realista, né, de aliar os Estados em torno desse projeto de paz e de respeito aos direitos humanos, aparece a Declaração. E aí a Declaração vai ser fundamental. Para quê? Para que possamos, a partir daí, ter um panorama protetivo, internacional, que tenha impacto nos Estados. Tá bom? Aí o papel do direito internacional dos direitos humanos. Direito internacional dos direitos humanos, que, olha só, não se confunde com o direito internacional humanitário. A diferença é a seguinte: o direito internacional humanitário, que é um pouco anterior, inclusive, ao direito internacional dos direitos humanos, porque o marco do direito internacional dos direitos humanos é a Declaração Universal de 48. O direito internacional humanitário tem como objetivo minimizar as consequências da guerra. Então, ela vai se preocupar com os prisioneiros de guerra, com os feridos de guerra, vai tentar exigir dos Estados que as armas não sejam tão letais. Parece piada hoje, né? Depois das 2 guerras mundiais. Mas é assim que começou. E vai se preocupar também com a sociedade civil. Com os desabrigados e o que se conhece depois, que hoje talvez é o tema principal do direito internacional humanitário, que é os refugiados. Então, eu coloquei aqui
Lembrando aquela aula inicial dos dois vetores dos direitos humanos, que são a necessidade da proteção, mas paralelamente a necessidade da promoção. E expliquei que vou me centrar na proteção. Para a proteção é necessário, muito importante, a atuação do direito, é fundamental. E o direito atua de duas formas, ou estatalmente, com todos os direitos nacionais, ou internacionalmente, impulsionado pela comunidade internacional, com o direito internacional. O direito internacional, que vai se desenvolver principalmente a partir das duas guerras mundiais, no plano dos direitos humanos, começa com o direito internacional humanitário, e são aquelas normas que vão tentar minimizar a guerra e todos os desastres da guerra, ou, de uma forma mais penetrante na sociedade civil, o direito internacional dos direitos humanos, com tratados, convenções, regras, mas principalmente tribunais. Tribunais que vão garantir a aplicação desse direito, a aplicação dessas normas. Um sistema universal e um sistema regional. Essas são as últimas ligações iônicas.